pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é uma referência pessoal para mim, pessoal e profissional. Quando eu entrei na Justiça do Trabalho ainda como servidor, eu que preparei o termo de posse dela como juíza. Ela já tinha sido procuradora do Estado, foi juíza do trabalho há muito tempo, se aposentou, teve essa bênção e hoje está na advocacia e brilhando no magistério superior. Com vocês, meus amigos, Graça Varela. A Gracinha. Graça Varela, ela é de uma estirpe de grandes juristas. O pai dela foi, ou é, o maior civilista português do século XX. Uma referência para mim, para Pablo e toda uma geração. E ela é um ser humano sensacional. Gracinha, que bom te receber no Papeando com Pamplona. Muito obrigada pelo convite aqui. Não vou falar português não, viu? Não. Mas muito feliz por estar aqui, porque eu gosto de conversar sobre direito. Para mim, assim, o direito é algo que está na minha vida. Eu me aposentei, muita gente pensa assim, aposentou, não quer mais saber de direito. Não, eu não consigo me ver sem estar trabalhando com o direito. E essa oportunidade de conversar com as pessoas, com você, sobre esse tema que a gente vai conversar, para mim, assim, altamente gratificante. Eu me sinto contribuindo de alguma forma para essa galera que está chegando, esses meninos que estão chegando, começarem a pensar juridicamente os temas. Né? E eu acho isso sensacional. E, gente, eu quero falar mesmo, porque Graça Varela é uma referência para mim. Eu digo assim, eu fui colega dela na magistratura e as sentenças dela eram as mais fundamentadas, eram um cuidado, era uma preocupação com o jurisdicionado e com a fundamentação que me fez, quando eu vou entrevistar Graça para o Papeando, eu quero pegar um tema que não seja um tema qualquer, não. Tem um tema profundo, atual e que, na verdade, a gente vai ter que fazer um contraponto. A gente vai trabalhar hoje, gente, sobre liberdade versus direitos sociais. E vocês vão entender, dentro desse programa, qual é a lógica. Vamos papear? Vamos. A ideia, vamos começar aqui, vamos papear. Qual é o seu conceito de liberdade individual e de direitos sociais, só para localizar aqui a plateia? Vamos começar, inclusive, com o conceito jurídico. Sim. Porque a gente for falar de liberdade, todo mundo aqui sabe o que é ser livre, né? E é uma meta que todo mundo tem, ser livre. E se esquece que a liberdade, filosoficamente, é uma angústia, porque nós passamos a ser responsáveis por nossas escolhas. Né? Então, isso é um motivo de grandes angústias, né? Mas todo mundo quer ser livre. Mas, juridicamente, o que é que significa ser livre? É você ter a sua autodeterminação, você poder gerir seu patrimônio, não apenas o patrimônio material, mas também a sua forma, seu desenvolvimento, sua personalidade. Você ser livre para tudo isso. Agora, para você ser livre, você precisa ter condições de ser livre. Aí nós vamos raciocinar aqui. Uma pessoa que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não sabe ter qualquer acesso à informação hoje, porque no tempo dos nossos avós, você não ter acesso à informação não impedia de estar no mundo. Mas hoje, você... Ou naquela época, nossos avós era questão de ser alfabetizado ou não. E o mundo era aquele mundo pequeno, Isso. Então que não precisava de estar aceso aí com a informação, antenado, porque eles, o mundo deles era aqueles ali, e eles sabiam, dominavam aquilo ali. Mas hoje, você não ter acesso à informação significa que você não tem liberdade. Uhum. E você veja que a Constituição alemã, a lei fundamental, ela não tem os direitos sociais ali expressos. Ela tem todas as liberdades. Por quê? Porque para você exercer a liberdade, você precisa ter esse mínimo existencial garantido. Que está ligado, portanto, à noção dos direitos sociais. Exatamente. Ou seja, talvez dentro dessa perspectiva, a ideia de liberdade e direitos sociais não sejam conceitos excludentes, mas sim complementares. Eles se complementam, porque não existe sem o outro. E como seria a dimensão social da liberdade? Pois é, entrar exatamente aqui. Porque para eu ser livre, eu preciso ter essa garantia desse mínimo existencial. Eu preciso ter essa garantia de que eu tenho condições de exercer a minha liberdade. Sim. Mas aí a gente entra naquilo que você falou um pouquinho.
né? Então, eles são complementares. Mas existe algum momento em que eles possam se contrapor? E aí é que a gente vem para essa dimensão da liberdade, essa dimensão social. Eu sou livre completamente? Ou eu vivo num mundo de regras? Porque nós temos que fazer aqui uma distinção entre o que seja autoritário, autoritarismo, e o que seja autoridade. Nós vivemos num mundo com as pessoas, então nós temos que ter regras. Isso aí é fundamental. Se nós estamos aqui numa convivência, nós estamos aqui gravando, não tivemos que cumprir regras para estarmos aqui? É isso. Então, essa liberdade, por si só, já sofre algum limite. E quando ela... Um jurista chileno chamado Carlos Fernandes Cessarrego, que dizia que a liberdade é como a ave, que precisa da resistência do ar para voar. Exatamente. Talvez esses marcos dos limites da disciplina talvez seja um caminho. Exatamente. Eu ainda vou, agora já que entrou nesse caminho, veja, uma folha numa árvore, ela tem todo um sentido, ela contribui para a existência daquela árvore, porque através dela tem o processo de fotossíntese, etc. Solte essa folha da árvore, deixa ela livre ao vento, ela perde o sentido. Entendeu? Então, saindo um pouquinho do nosso campo filosófico, vamos para aqui. A nossa liberdade hoje tem que ser exercida dentro de um contexto social. Porque só vai lá para a nossa Constituição, lá o preâmbulo, que ninguém dá valor ao preâmbulo. Se eu perguntar aqui aos nossos ministros, será que todo mundo já leu o preâmbulo da Constituição? E para mim é a chave de entrada. Ali diz o que é que o legislador constituinte quis para aquele documento. Ali está dito, é o farol. É como a gente deve olhar a Constituição. E ali está dito, fala da liberdade, sem dúvida nenhuma, mas fala do exercício dos direitos sociais e individuais. E como não existe nada à toa no texto normativo, veja que veio primeiro direitos sociais e depois veio os direitos individuais. Por quê? Quando eu falar demais, me diga, viu? Porque nós hoje temos que perder essa visão individualista da liberdade. Nós somos indivíduos, sem dúvida nenhuma, mas nós somos pessoas humanas. Nós estamos inseridos numa comunidade humana. E quando eu falo humano, eu falo de todos os seres, de todo o universo, todo mundo. Então, nós como seres humanos, como pessoas humanas, nós estamos aqui individualmente, mas também no coletivo. Eu tenho a minha dignidade, mas a comunidade também tem a sua dignidade. Eu tenho a minha liberdade, mas a minha liberdade tem que ser exercida, os meus direitos têm que ser exercidos em função também dessa comunidade. Eu queria entender um pouco, até para a plateia aqui compreender do ponto de vista histórico, como são os referenciais históricos para chegar a esses conceitos? Pronto, veja o seguinte, qual foi... A gente vai fazer aqui uma revisão. O que é que foi entendido, primeiramente, como fundamental? A liberdade, né, e a igualdade. Então, assim, os dois primeiros valores fundamentais. Só que o que se percebeu? Que essa liberdade levou à pobreza, levou a um desnível social imenso, que foi quando era aquela livre demanda, laissez-faire, laissez-passer. Então, levou essa liberdade, alimentou a escravidão das pessoas. Essa liberdade, esse individualismo exacerbado, levou à pobreza humana, levou às guerras mundiais, levou a todo esse contexto que fez. Quando o homem se percebeu joguete na mão desse individualismo, na mão desse excesso de liberdade, ele passou a se ver dentro de um contexto humano. Daí foi que surgiram os direitos sociais. Primeiro a serem prestados pelo Estado, e hoje, nessa visão que a gente vai conversar aqui um pouquinho, o particular também vinculado ao cumprimento desses direitos sociais. Não apenas os seus, mas também o do seu colega de humanidade. O seu colega de humanidade, nessa relação com o outro. Eu queria entender qual é a dimensão do chamado princípio da solidariedade. Pois é, e aqui agora que a gente entra no ponto crucial dessa tese minha, que não é só minha não, né? Que a gente tem o estudo jurídico disso. A solidariedade era entendida como uma coisa assistencialista.
né? Verdade. Era caridade. Passado. Solidariedade era caridade, né? Então, eu sou uma pessoa boazinha, eu faço caridade. Só que hoje está lá na Constituição que o Brasil é um país, que é uma república que tem que ter como fundamento a solidariedade. Então, deixou de ser uma coisa, um dever moral, e passou a ser um dever jurídico. O que é que significa? Que eu tenho, o Estado pode exigir que eu tenha sentimentos fraternos? Não, não pode. Agora, o Estado pode exigir que eu tenha condutas fraternas, como se eu fosse fraterna, como se eu fosse solidária. Eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas minhas condutas têm que ser condutas solidárias. Entendeu? Mas e como é que se materializa essa exigibilidade de condutas solidárias? Quais são os principais meios para garantir o efetivo exercício da liberdade dentro dessa dimensão social? Pois é, aí é que vem o legislador, vem as decisões judiciais, porque é impossível para o legislador ele estabelecer todas as situações em que você tenha que agir de uma forma solidária. A lei de introdução às normas do direito brasileiro já fala do bem comum, que o juiz deve aplicar as normas considerando o bem comum. E o que é esse bem comum? É um bem que é de todos, não é mais aquele bem só da pessoa, é o bem que vai beneficiar toda a coletividade. E aí entra aquilo que eu questiono, será que não existe um direito fundamental da sociedade à realização desses direitos fundamentais sociais? Será que além da dignidade da pessoa, não há também uma dignidade da própria sociedade? Será que a sociedade não tem o direito, através dos seus organismos, das ONGs, etc., de exigir o cumprimento desses direitos sociais, que muitas vezes podem até ser contrapostos ao Estado? O Estado pode querer seguir um caminho e a sociedade, por esses organismos, não querer esse caminho e exigir o cumprimento dos direitos sociais, porque são fundamentais. Eu acho isso sensacional, justamente nessa compreensão, talvez, dos limites ou da efetiva atuação. Mas, Gracinha, uma das coisas que eu sempre digo no Papeando é que nós trabalhamos com a ideia de solidariedade, a ideia de que não pode ser o programa do eu sozinho. Eu faço questão sempre que tenhamos sempre uma plateia que quer perguntar. E tem uma turma aqui que está doida para lhe perguntar. Gente, daqui a pouco a gente volta. Doutora Graça, é possível se impor obrigatoriamente a vacinação? Rosa, essa sua pergunta é fantástica, porque é um tema bem atual. Você vinha acompanhando o que nós estávamos dizendo aqui, que há um direito da sociedade é que sejam realizados os direitos sociais. Então, a própria sociedade tem um dever de proteção com todos. E cada um de nós, diante do princípio da solidariedade, temos o dever, cada um de nós tem o dever de cumprir o direito social, principalmente quando ele reflete na vida do outro. Então, o uso da máscara, o uso da vacina, não é uma questão de ideologia minha, porque todo mundo aqui sabe que é incomodativo usar a máscara, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho o dever social e a sociedade tem o dever de exigir, tem o direito de exigir de mim o uso da máscara, porque ela protege a mim e protege todos os demais. Então, todas as minhas condutas que refletem na sociedade, a minha liberdade é limitada. Exatamente, Rose. E é por isso que aqui está gravando com distanciamento social. Doutora Graça, o homeschooling é um exercício de liberdade individual? Marcos, sua pergunta também é extremamente atual, porque nós tivemos agora recentemente o caso de uma menina que passou na USP e que ela não tinha a educação formal, ela não tinha o diploma, a graduação do segundo grau formalizada. Ela fez homeschooling. E isso aí é uma questão que veio dos Estados Unidos, essa novidade, porque lá teve um caso específico em que foi autorizado o homeschooling, porque a menina, o adolescente, fazia parte de uma comunidade cujos valores eram totalmente diferentes daquilo que era ensinado nas escolas. Então, se entendeu que aquele adolescente ele ia ficar segregado na sua comunidade diante dos valores que ele iria aprender na escola. Aqui no Brasil, eu acho muito imaturo nós pensarmos nisso, porque a escola não é apenas instrução, a escola é também socialização.
E nós ainda estamos aprendendo a questão da solidariedade. Então, você trazer a criança, impedir que ela vá para a escola, é impedir que ela se socialize. E nós temos, na Constituição, o dever fundamental da educação não é apenas dos pais, é também da sociedade. A sociedade tem o direito de exigir que as crianças, que os adolescentes sejam instruídos e sejam educados e sejam socializados. E é interessante pensar nisso ainda, Marcos, nesse período de pandemia, né, em que, de certa forma, os pais, as mães, eles tomaram um pouco esse papel de educadores numa perspectiva diferenciada de homeschooling, ou seja, talvez a gente tenha que superar preconceitos e pensar nas vantagens e nos malefícios que essa prática possa acarretar. Olá, doutora Graça. Eu sou a Débora. Doutora, eu gostaria de saber como devem ser feitos tratamentos médicos e transfusão de sangue quando envolver menores. Débora, sua pergunta me leva a pensar na questão específica da transfusão de sangue nas pessoas que são testemunhas de Jeová. Eu pesquisei bastante esse assunto e veja, essa rejeição à transfusão de sangue não é apenas uma questão de liberdade religiosa. A transfusão de sangue para a testemunha de Jeová é algo que afeta a sua dignidade como pessoa. Então, dentro disso, dentro desse respeito que nós temos que ter à dignidade da pessoa, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa tem o direito de dizer eu não quero a transfusão, ainda que corra o risco de vida. E o médico tem que respeitar essa decisão. O problema é quando envolve menor, porque o filho não é propriedade do pai e da mãe. O filho é um ser humano inserido numa comunidade que tem que ser protegido. Então, se houver em relação ao menor a necessidade da transfusão de sangue, eu creio que o médico, com o dever que ele tem de proteger a vida, ele tem o dever de, como membro da sociedade médica, como membro da comunidade, como representante até do Estado ali naquele momento, ele tem o dever de fazer a transfusão de sangue, mesmo contra a vontade dos pais. É uma questão realmente muito complexa, porque envolve valores, e aqui a gente precisa perceber que a liberdade em todos os sentidos, inclusive religiosa, às vezes ela é mais importante para o indivíduo do que a própria vida. Então, essa é uma questão dos limites deste exercício e é uma questão que realmente precisa ser muito maturada. Doutora, eu gostaria de saber se é possível a internação compulsória para tratar a dependência química. Essa pergunta é difícil de responder, mas eu lhe digo aqui com base no que a gente entende que é o direito da sociedade e o que é a liberdade. O dependente químico, ele tem a liberdade de usar o que ele quiser. Ele tem a dependência, então ele passa a ser escravo do vício, mas é um contexto familiar, um contexto pessoal, onde eu acho que o Estado não vai poder intervir com o internamento compulsório. Acho que o Estado tem que facilitar o tratamento, mas não o internamento compulsório. Só passaria a ser compulsório se a dependência química o levasse a agredir a sociedade. Se ele passasse a ter atitudes agressivas, se ele constituísse uma ameaça à sociedade, porque aí a sociedade tem o direito de ser protegida. Mas fora isso, não há como levar ao internamento compulsório. E Graça, infelizmente, o tempo acabou. Mas eu preciso dizer que eu estou muito feliz em gravar este episódio. Vou lançar uma campanha, viu, gente? Tudo isso que ela falou está na tese de doutorado dela, que eu estou obrigando, posso não obrigar ninguém a se internar, mas vou obrigá-la a publicar. E espero que, quando esse episódio entrar no ar, já esteja ali no prelo, porque é um trabalho sensacional, a tese de doutorado que ela defendeu na Universidade Federal da Bahia. Como eu disse, Graça Varela é uma jurista de mão cheia e que eu admiro profundamente. E gente, quando vocês virem esse episódio, faça uma hashtag, publica Graça, bora lá, vai ficar legal. Ou publica Graça Varela, vou me divertir com isso. E Graça, que bom, Gracinha, me faça um favor. Me faça um favor. Ora, pois, de me conceder um brinde. Pois não, é um prazer. O prazer é nosso. E, meus amigos, nós vamos encerrar esse episódio sempre trazendo
aqui uma versão poética das reflexões que tivemos aqui. E até a próxima. Sobre o encontro do eu com o nós. Vamos celebrar a vida, vamos viver a liberdade, vamos enfrentar a mudança que nem sempre vem com a idade. Vamos falar do fim da pandemia, vamos testemunhar o alvorecer de um novo dia. Vamos renovar as esperanças, vamos brincar novamente como crianças, vamos superar qualquer tragédia, vamos entender que tudo passa, vamos vivenciar a beleza da arte, vamos encontrar no outro a nossa outra parte. Vamos respeitar quem pensa diferente, vamos lembrar que todos somos gente. Vamos sorrir, chorar e se emocionar de verdade. Vamos, na alteridade, descobrir finalmente o que é solidariedade. Até a próxima.